Boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa reunião, mais uma reunião de fluidoterapia. E como sempre o fazemos, muitos criticam essa frase, né? Como sempre o fazemos, com medo que já vire uma rotina, mas na verdade é uma rotina, não é um ritual, mas é uma rotina. Nós começarmos as nossas reuniões com uma prece, né? Uma invocação a Deus, que se torna uma invocação geral até aos bons espíritos, para que colaborem conosco nas reuniões, ao nosso Mestre Jesus, né? Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, nós pedimos a necessária proteção para encontrarmos aqui aquilo que viemos buscar. Quer seja no refazimento das nossas energias através do passe, quer seja a motivação que encontramos aqui nos comentários para o estudo. Assim, então, iniciamos a reunião. Os avisos que temos aqui para dar é que, em março, recomeça as atividades do Programa Básico de Doutrina Espírita e do Centro de Orientação e Educação Mediúnica. O atendimento de fluidoterapia se inicia hoje, né, dia 20 de janeiro. Essas reuniões, acho que todos aqui conhecem as suas características, né? A fluidoterapia, como o próprio nome diz, é uma reunião terapêutica, digamos assim, em que se procura disponibilizar a terapia espírita, né? Através que é composta tanto pelo passe como pela entrevista com um médium, né? Com o espírito, e as palestras, em que faz-se, ao mesmo tempo, um esclarecimento sobre um aspecto da doutrina espírita e também serve de motivação para aqueles que queiram continuar o estudo, tanto individualmente como em grupos. Porque o Espiritismo tem um número muito grande, uma bibliografia muito grande, um número muito grande de livros produzidos sobre o Espiritismo e dentro do movimento espírita. Por isso, a disponibilidade para o estudo individual também é muito grande. Se as pessoas se motivarem com a conversa, tem uma livraria bem grande ali do lado, onde podem pesquisar os livros que interessam. E o estudo em grupo, nós oferecemos, então, o estudo genérico da doutrina espírita, né? A filosofia espírita, onde a doutrina espírita é dissecada, um estudo com uma característica bem diferente, uma reunião com uma característica bem diferente dessa nossa aqui, em que alguém fica falando só e não há participação, não há debate, porque o objetivo é terapêutico e apenas motivador. Então, procura-se construir um ambiente mais sereno, mais calmo, em que alguém fica discorrendo sobre um tema doutrinário, enquanto os demais vão tomando passe, ou no caso do salão lá de cima, fazendo as reuniões iniciais e finais da fluidoterapia. Mas nesse programa básico de doutrina espírita, aí já não, aí o estudo o debate é bem-vindo, provocado até, né, para que todos participem e o aprendizado se faça. Procura-se abordar desde o histórico, né, do movimento espírita, passando por toda a abrangência dele, a aplicação dos conhecimentos surgidos com a prática espírita, através de para todos os problemas humanos, Deus, sociedade, liberdade, moral e todos esses assuntos. E após o PBDE, que seria então ao mesmo tempo que é uma iniciação para aqueles que cheguem interessados no Espiritismo, é uma continuidade de estudo e aprofundamento para aqueles que já estão juntos. E isso tudo feito ao mesmo tempo, né? Não se percebe a diferença entre o ensino básico mesmo do Espiritismo e um aprofundamento ali nas discussões, porque os debates são comuns em geral. Mas uma vez feito o PBDE, aí a pessoa pode se candidatar ao desenvolvimento mediúnico. E nós temos então um meio prático e democrático
de acesso à mediunidade. Basta preencher uma ficha, tendo como pré-requisito o PBDE, né, o Programa Básico da Doutrina Espírita, então é um pré-requisito, mas que pode ter sido feito em outros centros, né, se a pessoa declara que já frequenta outros centros, já fez o Programa Básico em outros centros também, serve e entra no COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, mediante uma ficha de inscrição, independente de suas crenças, suas convicções, suas religiões e até suas intenções. Porque, através de um programa desse, a pessoa é inserida num grupo e esses grupos, então, iniciam um desenvolvimento mediúnico programado, com sessões, aulas, né? Aulas que nós chamamos de sessões teóricas e práticas. Nas teóricas, vai se abordar também, diferentemente do PBDE, onde se aborda toda a doutrina espírita, no COEM vai se abordar especificamente a mediunidade. E aí já é assunto para muita manga, porque tem que se estudar tanto as causas do fenômeno, o mecanismo dos fenômenos, a classificação dos fenômenos, como ele se manifesta, as consequências do fenômeno, os perigos e inconvenientes da mediunidade, porque todas as atividades humanas têm os seus perigos e inconvenientes embutidos, e aqueles que se dedicam à prática precisam aprender sobre tudo isso, né? E, intercalado com essas sessões teóricas, então, sobre esses assuntos, aí tem as sessões práticas. Nas sessões práticas, o grupo inicia um desenvolvimento mediúnico que vai partindo de exercícios cada vez mais simples a mais complexos. Por exemplo, ao invés de das pessoas se reunirem e pretenderem participar de uma sessão em que tem que ficar 1h, 1h30, que seja, concentrados à disposição da manifestação espírita ou coisa assim, inicia-se com um exercício simples de 5 minutos de concentração, depois passa-se para 10 minutos de concentração, 15 minutos. Quando está lá com uns 20 minutos de concentração, introduz-se atividades espíritas, como o passe, então as pessoas passam a dar passe umas das outras, irradiação, até posteriormente introduz-se a psicografia, depois a psicofonia. Ao final do curso, temos nessas aulas práticas, então, uma sessão de 1h, 1h e pouco, já com todos os ingredientes de uma sessão espírita. E, ao mesmo tempo, outro macete muito grande que ocorre ali, que facilita o desenvolvimento, além desse desenvolvimento gradativo, é o feedback, que é feito após cada sessão. Após cada sessão, cada um dos participantes conta as suas impressões. O que aconteceu consigo, se houve psicografia, lê a psicografia. Então, isso aí desenvolve um senso crítico e, principalmente, autocrítico, né? Em que a pessoa passa a observar o que acontece consigo mesma, se ocorre um fenômeno mediúnico, se não ocorre, ou se ela observa nos outros, porque nem em todas as pessoas ocorre o fenômeno mediúnico ostensivamente, né? As pessoas, às vezes, querem saber uma receita para definirem se são médiuns ou não. Muitos sonhariam com um teste, né, desses que surgem na internet, teste para você ver se precisa perder peso, né, teste para uma coisa e outra e tal. Seria confortável um teste para mediunidade em que eu fizesse lá uma série de perguntas, né, continuar, próximo, tal, enviar, continuar, não sei o quê, e no fim dava o resultado. Você é médium, você não é médium. Você tem tantos graus de mediunidade, mas nada disso ocorre, não é possível isso, porque a mediunidade pode ser observada em certos sintomas, mas cujos sintomas também podem ser outras coisas, né? Pode ser uma série de outras coisas, tanto físicas como psicológicas, que ocorra com a pessoa e que se confunda com a mediunidade. Então, qual é a única forma? A única forma é o exercício, né? Desde o começo dos primórdios do surgimento do movimento espírita na face da Terra, que o acesso à mediunidade, e para se saber se tem mediunidade mesmo ou não, é a prática, é o exercício. Aí ele vai demonstrar. E por isso, então, que nós organizamos o COEM, que é uma programação de exercícios.
E aí, ao final, a pessoa pode concluir se ela tem, se não tem, se o outro tem. Pode concluir se concordou com o que já pensava antes sobre o espiritismo, ou se achou que isso aí é uma bobagem, são sugestões, etc. e tal. Cada um tira suas próprias conclusões. Aqueles que concluem que realmente há espíritos e se comunicam com as pessoas, aí se introduzem nas atividades do centro e podem continuar suas atividades. Aqueles que concluem que não tem nada, vão seguir outros caminhos, né? O espiritismo, hoje em dia, existe um esforço de proselitismo que muitas vezes é um esforço egocêntrico, é um esforço de enaltecimento do próprio ego. Então o sujeito começa a fazer campanhas e lives e não sei o quê, e muita divulgação. Na verdade, ele está divulgando ele mesmo, né? Tanto é que até tanto as outras lives como as lives sobre o espiritismo, que tem bastante, e discursos de espiritismo, pode ver que sempre o cara está lá, ó, dá o like, hein? Não esquece de dar o like. Não esquece, quer dizer, poucos estão aí para difundir espiritismo mesmo. Eles estão querendo os likes, quem sabe, para chegar numa monetarização, né? E até ganharem com isso, ou pelo menos projetarem o ego. Porque as vantagens que a pessoa pode buscar num movimento religioso, às vezes, ou num movimento mediúnico, assim, um movimento espírita, nem sempre são vantagens financeiras, né? O enaltecimento da vaidade também é uma moeda. Então, existe a moeda física, monetária mesmo, financeira, e a moeda moral. A moeda moral é o enaltecimento, né? O cara aparece, o cara adquire um certo poder sobre os demais, torna-se um guru e coisa assim. Então, hoje vê-se alguma coisa parecida com o proselitismo, mas não é vocação do espiritismo o proselitismo. Eu mesmo digo que é a maior bobagem a gente querer pregar o espiritismo para os outros, porque se ele for uma verdade, né, se for real, se existe mesmo comunicação mediúnica entre seres encarnados e desencarnados, ou vivos e mortos, todo mundo vai chegar lá. Vai se tornar comum isso. As pessoas vão sendo defrontadas com necessidades, ou incentivos, ou chamados, ou coisas assim, e todo mundo vai chegar. E se não for, pelo menos a gente não induziu ninguém ao erro, fazendo proselitismo. Erramos sozinhos. Então não convenci ninguém do meu erro, se no fim das contas for um erro. Mas a sobrevivência é essa sim. A sobrevivência do espírito sempre é uma boa aposta. Eu aposto na sobrevivência do espírito porque você sempre ganha, você nunca perde. Quem aposta na sobrevivência do espírito ganha sempre. Porque se ele perder, não vai ter ninguém para cobrar. Não é verdade? Não tem como perder, né? Se eu perder e não existe sobrevivência do espírito, não vai ter ninguém para me cobrar isso aí. Agora, se eu ganhar, eu cobro. A aposta, né? Pois bem, então, nos referindo a esse programa, nós nos referimos também, de maneira geral, ao espiritismo, porque, como nós sempre dizemos, por isso que continuamos com a prática, o espiritismo surgiu de uma prática, né? Diferentemente de outras religiões, se é que nós consideramos o espiritismo religião, mas nem todo mundo considera, né? Muitas pessoas acham que é só uma ciência, ou que é só uma filosofia, que é uma simples prática. Nós achamos que é a comunicação com os espíritos e a aceitação através de uma prática. Poderemos dizer, então, através de fatos. Né? A aceitação através de fatos da sobrevivência da alma tem potencial de provocar uma mudança tão grande na humanidade, a hora que se generalizar, que há uma mudança de paradigma. O paradigma fisicalista de encarar as pessoas do túmulo, limitadas pelo berço e pelo túmulo, quebra completamente. Então, muitos preconceitos científicos, acadêmicos, contra a alma, contra as próprias religiões, se quebram. E nós mudamos do paradigma mecanicista, fisicalista, para um paradigma realmente espiritualista. Então, esse fenômeno tem esse potencial. E aí, mudando o paradigma,
as coisas não se enquadram no paradigma anterior. Porque o paradigma atual, a gente setoriza o pensamento demais. A gente coloca escaninhos nas nossas estantes, o escaninho da ciência, o escaninho da filosofia, o escaninho da arte, o escaninho da religião, o escaninho da política, e dividimos esses compartimentos todos. Ora, o Espiritismo ele apresenta e tem potencial de criar um novo paradigma em que essas coisas se confundem. Então o Espiritismo pode ser ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia, uma religião. Não há por que não. Alguns dizem, mas tem que ser uma coisa ou outra. Mas ele tem, porque ele tem nuances de tudo isso. Ele começou como uma experimentação. Então ele começou como uma ciência. Ou pelo menos com uma pretensão científica. Porque ele surgiu na época em que se consolidavam as ciências, como eu já disse várias vezes. Né? As ciências saíam, então, da placenta da filosofia. Porque nós tivemos uma época mítica, né? Tivemos lá a época totênica, perdida lá na pré-história, mas aí tivemos uma época mítica em que prevalecia a religião. O conhecimento era o conhecimento religioso. O conhecimento vinha por revelações, por inspirações. Era o conhecimento dos profetas. Esse nome, profetas, está associado mais ao Velho Testamento e à civilização judaica, mas era o mesmo procedimento que ocorria com as pitonisas gregas, com os reveladores zoroastros e reveladores de outras religiões. A predominância era da religião. A partir de determinado momento, surgiu um fenômeno ali na Grécia, que foi o de se pensar o mundo, e não só acreditar em função da tradição ou em função das revelações, que foi o surgimento da filosofia. Mas era uma especulação, com o uso da razão. Foi um passo, foi um progresso. Em vez de você usar apenas a intuição, o medo, a subserviência, a submissão, você passa a usar a razão para entender as coisas. Por que os fenômenos ocorrem assim, por que as pessoas são assim, ou para você elaborar uma moral, ou qualquer coisa assim. E durante muito tempo foi isso que dirigiu o pensamento humano, até o momento em que surgiu a ciência. A ciência surgiu quando o homem começou a submeter a natureza. Não só pensar a natureza, mas submeter, colocar ela sob um bisturi, repetir as experiências, fazer testes com fenômenos naturais. Ele colocou a natureza a seu serviço, ele tornou a natureza um objeto. Então, o sujeito cresceu em relação ao objeto. E antes não, o sujeito se submetia e observava as tendências do objeto. As coisas caem porque faz parte da natureza do objeto cair, ou coisa assim. A partir de um determinado momento, o homem criou um método para observar a natureza e sujeitou a natureza a esse método para ele entender ela. Aí surgiu a ciência, e a ciência funciona assim, por contencioso. Contencioso, veja só, essa eu estou imaginando agora. É o quê? O nosso método abarca e descreve um monte de fenômenos. Nós pegamos um objeto qualquer e vamos estudar esse objeto à luz da metodologia científica. E aí submetemos o objeto ao nosso método e dissecamos, estudamos, vemos as causas, consequências, anatomia, etc. e tal. Mas uma série de coisas o método não consegue submeter, não consegue abordar. E uma série de coisas fica sem explicação. Aí nós vamos empurrando isso para baixo do tapete. É o contencioso. Até que chega um ponto... E por quê? Porque com aquele método, para entender os objetos, nós elaboramos uma teoria. Elaboramos uma teoria para explicar as coisas. E essa teoria explica durante muito tempo. Mas uma série de coisas que não são explicadas vão ficando no contencioso. Até que aquilo está maior do que o explicável, aí a gente tem que mudar a teoria. A gente tem que, e muitas vezes mudar até o método, aperfeiçoar o método para poder abarcar aquilo que não foi explicado, aquilo que ficou de fora. O Espiritismo está esperando isso, acontecer isso. Mas o fato é que aí com o surgimento das ciências, as ciências foram aos poucos se solidificando. Não foi a partir do dia que o Copérnico mudou
o centro do universo, aí tirou da Terra o centro e estendeu para o Sol, ou que Galileu matematizou a natureza, ou que o Lutero tirou os intermediários entre o homem e Deus, ou que Descartes falou sobre o primado da razão e Bacon falou sobre a necessidade da experimentação. Não foi a partir do outro dia que a ciência surgiu, ela foi se consolidando aos poucos, vencendo a religião, né? E a religião ciosa da sua perda de mercado para a ciência. No século XIX foi quando essas coisas começaram a se consolidar. E disciplinas que eram da filosofia, como biologia, psicologia, passaram a se estruturar em ciência. E aí surgiram até outras ciências, porque outras coisas se tornaram objeto. De repente, o homem começou a estudar coisas que eram tão abstratas que não se consideraria impossível ser abordada pela ciência, como a sociedade, né? A sociedade humana. Abordar isso de forma científica, metodológica, mensurável, parecia impossível. No século XIX começaram a achar meios, e até a mente humana, até o psiquismo, com a psicologia. A psicologia é uma maneira de mensurar a mente humana, mensurar o próprio ser, né? Então, as ciências foram se consolidando, e aí havia a mania de se encarar tudo cientificamente. Daí um fenômeno que era tão antigo quanto a humanidade, que era o fenômeno mediúnico, a manifestação de espíritos, também foi abordada com esse espírito científico. Também começou a chamar a atenção de cientistas. Deixou de ser uma crença popular, um ritual vinculado a uma determinada religião, um fenômeno esporádico, bizarro, com uma casa mal assombrada e tal, para se tornar um objeto de estudo científico, de observação científica. Então surgiram vários nomes que começaram a estudar o fenômeno seriamente. E como eles ainda se debatiam no estudo puramente fisicalista, né, do fenômeno, surgiu dentre eles um professor, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que viu nesse estudo algo muito maior. Desde que ele pegasse esses novos conhecimentos e usasse como lentes para observar toda a problemática do ser humano, ele viu que tinha condições de gerar uma filosofia. E assim ele fez. Então ele começou a pensar o que nós já pensávamos apenas racionalmente, Deus, né, a origem do homem, o destino do espírito, o surgimento do espírito. Ele começou a pensar com as lentes desse novo conhecimento, aurido do diálogo com os espíritos, aurido da própria fonte, então, né? Como pensar sobre o espírito de uma maneira apenas abstrata? Aí nós vamos ter que buscar textos antigos, buscar crenças e religiões para entender a origem da alma, e aí surgem as diversas opiniões. A alma foi criada por Deus no momento ali da concepção da nossa vida, e acompanha-nos, né, juntamente com o corpo durante a existência, e quando nós morremos, ela toma um destino qualquer. É uma das visões. Né? Ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, né? Vai para o céu, vai para o inferno. Ou aí, como era muito difícil o céu e o inferno, criaram um estágiozinho no purgatório para dar uma segunda chance para as pessoas. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos a ideia de que, em um período curto aí, de 100 anos hoje, né? Naquele tempo, nem isso, né? Porque os 50 anos, há 100 anos atrás, uma pessoa de 50 anos já era um velho. Hoje nós temos, a pessoa ter 100 anos é uma facilidade. Mas mesmo 100 anos é um tempo muito curto em relação à eternidade. E para se crer, né, na imortalidade de uma alma que vai viver eternamente, veja que eternamente é muita coisa. Eternamente é muita coisa. Né? 1000 anos é muita coisa. Há 1000 anos atrás, nós estávamos andando a pé por aí, ou em carroções, né? Vestidos precariamente, sem sistema de esgoto, sem nada. Há 1000 anos, apenas 1000 anos. Há 6.000 anos nós éramos analfabetos, só nos comunicávamos pela oralidade. Né? E 1 milhão de anos, então? 1 milhão de anos é quando nós começamos a andar eretos, a enxergar o mundo de alguma forma, em grupos,
E muitos milhões de anos atrás. A Terra, calcula-se cientificamente, pela acumulação de dados, né? Não foi um cientista que pegou o lápis, fez uma continha lá e disse: a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Pronto. O universo tem 13 bilhões e meio de anos. Não foi algo assim. Foi um acúmulo de conhecimentos, de observações, né? Então, existe maneira de se conhecer a modificação dos elementos, né? O urânio vai perdendo isótopos lá e se transforma em chumbo, né? O carbono 14, que só é produzido pela vida, e quando a vida se extingue, ele começa a perder também elementos e acaba retornando ao carbono 12 original. Então, pela observação de tudo isso, vão se fazendo cálculos de idade de um terreno, idade de um fóssil, e aí se chega a calcular a idade da Terra, a idade do universo, etc. e tal. Então, vocês veem que, perante essa evolução e acúmulo de conhecimentos, foi possível o homem fazer um cálculo de idade da Terra em 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ora, isso é uma eternidade? Claro, uma eternidade, vai se pensar nisso. E por esses cálculos e vendo a vida das estrelas, também hoje nós temos condições de entender que o Sol tem 5 bilhões de anos e só vai durar 5 bilhões de anos. Aí nós ficamos preocupados, né? Como é que vamos dormir se o Sol vai acabar, né? O Sol também tem uma vida útil, todas as coisas, né? As frutas, as árvores, tudo começa e termina. Então o Sol começa e termina, um dia ele vai terminar. Meu Deus, daqui 5 bilhões de anos o Sol vai terminar. que nós temos que nos preocupar com isso, né? Porque 5 bilhões de anos é uma eternidade. E nós vivemos no máximo 100, e veja como é uma vida longa. Agora, nesses 100, pretender definir toda essa eternidade, todos esses 5 bilhões e muito mais, porque se o espírito é imortal, ele vai sobreviver ao Sol, né? E vai viver muito mais. E vai viver todo esse tempo em função do seu comportamento nesses 100 anos. Ora, seria um Deus muito injusto, né? Da gente bater de frente com ele e brigar: ó, meu amigo, eu faço um negócio melhor. Eu consigo planejar algo melhor. Mas alguns acreditam nisso, que Deus define o destino de uma alma por causa do seu comportamento durante 100 anos de existência. E pior, aqueles que querem fazer prosélitos, né? Aquelas religiões que têm o desiderato de convencer e dominar o mundo, ide e pregai, né? Fazer com que todo mundo pense como nós. Esses, então, dizem que quem não conhece o seu Salvador, seja ele Maomé, seja ele Jesus, seja ele Buda, quem for, quem não conhece o seu Salvador está condenado. Porque só os que aceitam Jesus é que são salvos. Os outros são condenados. Então, meu Deus, milhares de pessoas que nunca viram Jesus, né? O próprio John Lennon quase foi crucificado quando disse que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus Cristo. Quase crucificaram ele, e ele estava dizendo uma verdade. Enquanto ele vivia na Inglaterra, ia fazer show nos Estados Unidos, ele não sabia disso. E achava que Jesus era universal. Quando ele foi fazer show na Índia, na China, no Japão, aí ele viu que lá Jesus era um desconhecido. Aí ele voltou e disse: puxa, nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo. Pronto, quase que mataram ele ali, por ele ter dito isso. Então, esses todos que desconheciam Jesus, e eu ouvi um teólogo dizendo isso, né? Um pastor, um pregador dizendo isso na televisão: não, vão para o inferno. E o cara perguntava: mas esses todos que morreram sem ver, lá na Índia, lá na Sri Lanka, não sei o quê, estão todos para o inferno. Não conheceram Jesus, não aceitaram Jesus, vão para o inferno. Então, pior ainda, quer dizer, condenar, deixar viver, nascer e viver almas, e condenar a 5, 6, 7 bilhões de anos de inferno, só porque não tiveram o conhecimento necessário de um determinado guru. Ora, com a observação dos fatos, né, e a observação, cuja experimentação está aberta, então, democraticamente a todos. Basta só fazer, buscar e achareis. Aí vale a de Jesus: buscai e achareis. Você encontra. Através dessa observação, você destrói, arrebenta o berço e o túmulo. Porque você
se encontra com um espírito que vive antes e vive depois dessas duas balizas que nós colocamos. O ser é interexistente. O existencialismo sartreano, o Sartre, diz que a essência é retirada da existência. Ou seja, a existência precede a essência, porque o ser existe e depois que ele morre é que se tira a essência dele. Mas o Sartre era materialista e fisicalista. Para o fisicalista é pior ainda, né? Pior do que aquele que eu me referi, que vai botar uma alma no inferno 5 bilhões de anos, o outro mata a alma logo ali. Por quê? O materialista ele pode acreditar na alma, só que ele acha que a alma é uma simples emanação das reações físico-químicas do cérebro. Então, assim que o cérebro começa a funcionar, né, e secretar lá todos os seus elementos, e fazer as suas reações físico-químicas, ele elabora o que nós chamamos a mente. Pronto, é a alma. Existe a alma. Então tem cientista, o cientista materialista tal acredita na existência da alma. Se ele é materialista mesmo, ele acredita na existência dessa alma. É a alma gerada por essas reações do cérebro. Mas quando esse cérebro morre e se desagrega, os neurônios fenecem, aí a alma morre também. Ela desaparece. Então, esse limita mesmo ao berço e o túmulo. Por isso que o Sartre dizia que a existência precede a essência. Ou seja, na existência o sujeito gera a sua essência. Depois que ele morre é que a gente sabe o que ele foi. Em parte isso é verdade, né? A gente só sabe mesmo, só pode falar, fechar a vida de uma pessoa quando ela morre, porque enquanto ela está viva ela pode fazer outras coisas que contrariem até tudo que ela tenha feito antes, né? Mas a verdade é que para essa identificação espírita, dessa identificação desse fenômeno da natureza, a essência pré-existe. Nós somos essência. Nós somos um indivíduo imortal. Surgimos em determinada época, sabe-se lá como, é um mistério, um dia talvez saibamos como surgiu o espírito, como Deus fez o espírito, quando ele nos fez, quando ele acendeu o isqueiro e clim, esse indivíduo está feito e vai ser lançado no universo. Ou o espírito passou pelas camadas inferiores da natureza, dormitou no vegetal, sonhou no animal e acordou no homem, etc. Tudo isso nós um dia podemos saber. No momento nós não temos elementos suficientes para saber tudo isso. Dificilmente a gente lembra do ventre materno. Então, não vamos lembrar dos nossos estágios animais. Talvez um dia lembremos, né? Não podemos negar nada. Mas não interessa isso, não sabemos a origem. A verdade é que a partir de um ponto nós passamos a existir. E passamos a existir e fomos colocados em contato com a matéria. A matéria é o laço que prende o espírito e permite a sua evolução. Mergulhados na matéria em várias reencarnações, nós vamos sucessivamente aprendendo. Então ele é interexistente. Ele é uma essência, porque preexiste, foi criado por Deus, como uma centelha divina, como uma partícula divina, como uma chama, seja o que for, ele foi criado por Deus e mergulha na existência. Então a essência precede a existência, mergulha na existência. E quando sai dessa existência terrena, passa a existir no plano espiritual e passa a posteriormente existir em outra existência física. Retorna ao palco da história, quantas vezes for necessário para a sua evolução, até a perfeição, que também é infinita. Não sabemos quando é, não sabemos como vai ser a perfeição, se vamos virar anjinhos, se vamos criar asas ou não, né, ou chifrinhos. A perfeição é infinita, está muito longe de nós. Então, nos interessa agora esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais e reencarnamos. Só isso aí já muda o ponto de vista. Nós que estávamos acostumados a ver as coisas, os nossos problemas principalmente, do nosso ponto de vista terreno, os problemas são muito maiores e muitas vezes insolúveis. Quando nós entendemos que nós somos espíritos imortais e que estamos transitoriamente vivendo nesse corpo, ou seja, nós somos indivíduos eternos, né, imortais, que estamos habitando uma personalidade, estamos vivenciando no momento uma determinada personalidade,
e que essa personalidade que nós estamos vivendo agora é um segmento, é um simples segmento da vida universal, quando nós tomamos consciência disto, e principalmente porque, através do fenômeno mediúnico, nós identificamos pessoas que já morreram, sejam elas celebridades, né, autores conhecidos, sejam os nossos parentes, que às vezes se manifestam em reuniões, seja o nosso anjo guardião, tenhamos acesso a isso de uma maneira ostensiva, ou de uma maneira intuitiva, isso aí é suficiente para nos lançar numa outra situação. É suficiente para mudar o nosso ponto de vista, para mudar o ponto de onde nós observamos aí os fenômenos. E aí os problemas ficam muito pequenos, porque aqueles problemas gigantescos que nós observamos da superfície, agora nós observamos de um drone, observamos de cima, né, de um drone psíquico, que foi essa compreensão de que somos espíritos e estamos vivendo transitoriamente uma encarnação. Então, esses são dados da filosofia espírita que Kardec começou a elaborar, lançou os alicerces. Não são os livros de Kardec, não são encarados por nós como os livros sagrados e definitivos, né? A palavra de Deus, ou a nova palavra de Deus. Né? Não, ele observou e elaborou no contato com os espíritos aquela filosofia. Aquela filosofia serve por um tempo. Né? Foi criada no século XIX, serve e vai servir algum tempo. Mas vai ser superado. Tudo tem que ser superado. Porque as visões vão mudando, os nossos hábitos vão mudando em decorrência disso. Uma filosofia nova pode provocar uma mudança de hábitos que torna ela superada, porque nós precisamos de uma coisa nova pelo progresso que alcançamos com aquilo. Wittgenstein, no final do livro dele, Tratados Lógicos e Filosóficos, diz que é uma escada. Você usa uma escada e a hora que você atinge outro patamar, você joga aquela escada fora. Abandona aquela escada e pensa em ir adiante. Então, essas filosofias todas são escadas para nos levarem numa situação cada vez melhor. Não são dogmas e visões absolutas e eternas da realidade universal. Então, ele começou essa filosofia, que vai se elaborando com o tempo e vamos pensando nela. Mas ele não ficou só na filosofia. Né? A grande sacada do Kardec é porque outros fizeram o livro dos Espíritos. Existiu na França um livro dos Espíritos, lá antes dele, do Robert Harry. Nos Estados Unidos também elaboraram outra doutrina. Algumas pessoas fizeram esse trabalho que ele fez, de pegar o fenômeno mediúnico e, com essa lente, observar o universo e propor uma doutrina. Ele não foi o primeiro, se bem que a dele ele fez uma bem mais sólida, porque ele usou um método muito mais aperfeiçoado, que foi uma construção coletiva. O Kardec foi esperto nisso aí, ele fez uma construção coletiva. Não foi só ele que fez, como outros autores, que a gente vê em obras espiritualistas diversas, que aí elaborou a doutrina dele. Não, ele, através do diálogo que ele estabeleceu com os espíritos e com outros grupos que também dialogavam com os espíritos, e trocando informações e correspondência, ele foi, através disso, construindo uma doutrina. Por isso que ele teve a coragem de chamar do Livro dos Espíritos. Veja só, num século materialista, positivista, como o século XIX, o sujeito, no meio científico, ter coragem de lançar um livro chamado Livro dos Espíritos. Foi um ato de coragem. Isso aí já foi uma jogada de marketing até, porque o pessoal se assustou. Nossa, para um cara ter uma coragem dessa, alguma coisa tem. E aí cientistas como Flammarion, que vivia frequentando livrarias e tal, vê um livro desse, claro que eu vou ler. Aí quando lê, eu quero conhecer o autor, eu quero ir nas reuniões dele, porque vê a lógica daquela filosofia. Então ele teve coragem de lançar o livro dos Espíritos. Por quê? Porque era resultante do diálogo dele com os espíritos, e com vários espíritos, e não um só. Então ele foi autêntico. Mas ele não ficou só nisso, que foi a grande sacada dele. Ele democratizou o acesso a essa filosofia. Ele não pegou a filosofia e disse, eu elaborei uma filosofia, eu sou bom, né? Elaborei uma filosofia e está aqui ela para vocês. Como quem desce do morro com duas pedronas e diz, Deus escreveu aqui para mim.
Eu tenho a chave do céu, contato com Deus, falei com ele, eu tenho a chave da Casa Branca, né? Alguém disse aqui. Eu tenho contato com ele e ele me deu as pedras da lei, está aqui. As pedras está aqui, vocês têm que obedecer. E outras filosofias que surgiram assim. Não, ele democratizou o acesso. O que ele fez? Logo depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele lançou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o caminho. É o manual dos médiuns e evocadores. O que são os médiuns e evocadores? Médiuns é aquele que ele tem mediunidade, consegue entrar num estado alterado de consciência e serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Aí ele pode psicografar, mas ele já teria dificuldade em fazer um diálogo consigo mesmo nesse momento em que ele está transmitindo o pensamento do outro autor. Então o evocador é aquele que faz o diálogo. Por isso que ele chama de evocador. E a Kardec fazia evocações. Né? Hoje nós não fazemos, aqui não se costuma muito fazer evocações, mas pode-se fazer também. Não é errado, desde que se saiba os percalços de uma evocação. Porque quem evoca um espírito já está se predispondo até a uma enganação. Né? Ele está se propondo. É a mesma coisa que alguém que sai num lugar duvidoso, onde está um desenfreado desenvolvimento imobiliário, estão vendendo terrenos e tal, e o sujeito já chega lá querendo comprar. Aparece um monte de gente vendendo terreno frio para ele, porque ele viu que ele tem interesse. Né? Então, muitas vezes, em muitos negócios, o sujeito aparece meio desinteressado. Né? Ele chega meio desinteressado e não mostra tanto interesse assim, para daí ele entendendo aquele mercado e entrar naquele mercado. Assim também com os espíritos. Se eu já chego dando bandeira que eu quero conversar com o Santo Agostinho, acabam arrumando um Santo Agostinho para mim. Né? Um personal Santo Agostinho, como existe muitos personal Kardec por aí. Porque são as pessoas que criam grupos de evocadores e evocam os espíritos. Pedem humildemente para Kardec vir conversar com a gente e tal. E aí eles se predispõem ao surgimento de um personal Kardec. E psicografam aí Kardec, que a gente vê que está preso no século XIX. Ou seja, é aquele mesmo estilo, aquela mesma coisa, é um Kardec lá que não passa de 1869. Ou seja, é fruto da leitura que a gente fez daquele cidadão, porque ele não evoluiu nada. E outras vezes aí chamam o Freud para resolver alguns problemas, e vem um Freud lá que precisaria de uma psicanálise. Precisaria ele submeter uma terapia, ele tão ruinzinho que ele está. Então, existem percalços na mediunidade. E se meter a evocação, pior ainda. Então, é claro que a evocação é feita quando o grupo está bem consistente, bem avançado e conhecedor e com bastante conhecimento entre si, dos médiuns. Né? Por isso é uma coisa séria. Até lá, nós somos favoráveis a que se faça, principalmente nos transes iniciais, a evocação, a comunicação espontânea, os espíritos que se comunicam. Agora, como nosso anjo da guarda, digamos assim, porque, segundo a doutrina espírita, existe um espírito protetor adrede destinado a orientar os discípulos. É como, nas reencarnações, é como se nós estivéssemos na pós-graduação. Né? Na academia, está certo, até um certo ponto tem um professor para um monte de alunos, mas chega um ponto que tem um professor para um aluno, que é o orientador da tese lá de pós-graduação. Então, acho que nós já estamos, segundo o Espiritismo, na pós-graduação, porque nós temos um orientador. Né? Nós temos um espírito que, entre outras funções, ele assume no plano espiritual a função também de nos ajudar em nossa caminhada evolutiva. Isso foi uma das coisas que Kardec descobriu no contato com os espíritos. E ele chamou anjo guardião. Não é um anjo lá, né, com arcolinha, asa, aqueles anjos que falam. É um outro espírito, né, que está em melhor situação que nós, mais equilibrado, ou às vezes até um espírito familiar, então que recebe a incumbência de nos ajudar. Aí ele diz até que nas preces nós podemos lembrar dele. Quando nós fazemos as nossas preces antes de dormir, pedindo para Deus força, etc., lembrar também desse ser. Lembrar que existe um ser que nos protege e ao qual nós podemos recorrer, e que Kardec chamou o anjo guardião. Mas o que queremos dizer é o seguinte, é que Kardec escreveu, então, o Livro dos Médiuns para democratizar, para que todos nós tivéssemos acesso a
a essa filosofia. Então, além de lermos a contribuição da filosofia que ele erigiu coletivamente, nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. Porque existe um manual para nós também adentrarmos o invisível. E a leitura desse manual nos dá segurança, que é o livro dos médiuns. Nos dá segurança porque nos fala até dos inconvenientes que existem no caminho, dos perigos que nós corremos nesse contato, evidentemente, porque não existe atividade humana que seja, do psiquismo, não existe brincadeira de copo, não existe nada que não tenha perigo, que não tenha risco. Ninguém sai de casa sem estar correndo risco, até de um meteoro cair em cima dele, uma pedra, um edifício, e até em casa, que o edifício pode ruir, de repente dá um vendaval daqueles que deu em Rio Bonito ali, em 40 segundos, leva meu teto, minhas paredes, meu tudo, parece que foi o lobo mau que chegou e soprou, que aconteceu ali, de repente o cara não vê a casa dele mais. Quer dizer, então, a nossa vida é um constante cuidado. Viver é um descuido prosseguido, já dizia o Jagunço Riobaldo, personagem do Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Viver é um descuido prosseguido. É assim. Então, tudo tem os seus percalços. Não vamos pensar que existe alguma atividade humana que seja um mar de rosas. Nessa atividade humana aqui vai ser só o deleite, só a parte positiva. Não, todas elas têm os seus percalços. A leitura desse livro, e o Cohen é em cima desse livro, é apenas uma oportunidade de se trabalhar coletivamente, porque a leitura desse livro mesmo vai nos induzir que é um assunto também que não é muito aconselhável fazer-se solitariamente. Se bem que pode. Qualquer um pode, solitariamente, fazer uma subida no Pico Paraná e descer. Só que, sozinho, ele pode cair lá em Cacatu. Nós podemos entrar numa gruta sozinho, mas vai ver se os espeleologistas aconselham. Existe em todo lugar escrito, não vai entrar numa gruta, não vai bancar explorar uma gruta sozinho. É uma norma, até, de segurança. Quem vai, acaba se trumbicando. Então, também, se a gente for entrar num país novo, adentrar uma situação nova, como a mediunidade, sozinhos, o risco é maior. Por quê? Porque não tem alguém para nos pilotar, para nos ajudar. O próximo também nos baliza, nos apoia, nos opõe e nos baliza. E fornece o feedback, fornece o retorno. A crítica auxilia a autocrítica. Então, por isso que nós fazemos isso em grupo. Mas está ali o livro, e faz preferencialmente em grupos, e qualquer um pode adentrar. Mas Kardec não ficou só nisso. Ele dá a filosofia, dá o caminho para ir na filosofia. Aí ele propôs também uma pedagogia. Ele viu que o espiritismo não deveria ser uma filosofia para se somar àquelas que ficam na prateleira lá, aqueles ismos todos que nós temos nas nossas estantes, nas nossas bibliotecas. Ele achou que o espiritismo tinha potencial de mudar o mundo. E como que se muda o mundo? Mudando o homem. E essa mudança se faz por uma pedagogia, que permite uma nova educação e uma autoeducação. Então, o Espiritismo é também um projeto de educação. Um projeto até para a infância, que pela leitura, pelo conhecimento, nós vamos saber aplicar aos nossos filhos. E um projeto de autoeducação para todos nós, em qualquer momento das nossas existências. Em qualquer momento, nós podemos começar, através desse conhecimento, a provocar em nós aquela educação que é perene, porque é a mudança de hábitos. É a substituição de hábitos velhos por hábitos novos. É a mudança de hábitos, tem até um filme assim, em que nós abandonamos os hábitos antigos, egocêntricos, egoístas, antipáticos. Aí caminhamos para os hábitos mais simpáticos, até chegarmos nos hábitos mais empáticos, em que nós conseguimos nos colocar até na posição do outro e entendemos a posição do próximo. Aí realizamos aquela equação de amor que o mestre da Galileia, lá, aquele rapaz que falava coisas boas lá e por isso foi crucificado, disse que os mandamentos todos se resumem num só: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja que
O amor a Deus, ele condicionou ao amor ao próximo. E o amor ao próximo é uma equação, em que você só ama o próximo porque se ama, e só se ama se amar o próximo. E amar o próximo é uma questão de atenção ao próximo. Essa é a técnica do amor. A arte de amar é ouvir. Simplesmente. É prestar atenção no outro. O Chico Xavier, né, um exemplo para todos nós, tinha um carisma que formava uma fila enorme para conversar com ele. Após cada reunião, tinha uma fila enorme conversando com o Chico. Por quê? Porque as pessoas saíam lá do Chuí ou lá do Oiapoque e de toda essa extensão no meio do caminho e até às vezes dos hermanos aí, alguns países vizinhos, e vinham ali para enfrentar uma fila para conversar com o Chico. Porque não encontraram ouvido lá no Chuí, porque não encontraram ouvido lá no Oiapoque, porque não encontraram amor. E o Chico sabia amar. E o amor começa por ali, prestar atenção. Quando o próximo chega para nós com uma necessidade, querendo trazer um problema, e a gente já diz, eu já tenho todos os problemas, e ainda esse cara vai me trazer mais um problema. É uma refração que nós fazemos, e desistindo, né, da nossa oportunidade de amar, e da nossa oportunidade de cumprir aquela síntese dos mandamentos divinos. Se nós, num estágio um pouco mais avançado, somos simpáticos, porque nisso nós somos totalmente antipáticos, né? Num mais simpático, nós ouvimos a pessoa, damos uma risadinha condescendente e ficamos pensando nos nossos próprios problemas enquanto ela está falando. Mas no estágio empático, no estágio de amor, de exercício do amor mesmo, nós paramos tudo o que estamos fazendo e deixamos de pensar nos nossos problemas e nas nossas opiniões e simplesmente nos concentramos naquela pessoa e ouvimos o que ela tem a dizer. Aí ela sente que nós estamos ouvindo o que ela está dizendo. E aí ela se solta e conta o seu problema. E aí a gente nem precisa resolver o problema de ninguém, porque ela equaciona o problema só no falar o problema para nós. Mas ela encontrou um ouvido, falou o problema, equacionou, acabou resolvendo. Mas precisou desse ato de amor. Aí, como ela não encontra próximo, vai procurar quem ama assim. Quem ouve ela, como o Chico, que ficava pacientemente até de madrugada, ouvindo as pessoas. Em problemas aparentemente simples para aquele que não está vivendo o problema, mas importante para aquele que sente necessidade de contar o seu problema. Então veja só, são coisas simples, não tem custo financeiro, e qualquer um de nós pode fazer esse ato de amor, de conversar por aí, ouvir as pessoas. Isso se chama empatia. Então, é essa sequência, minha gente. Por isso que eu disse que dá para ser encarado com ciência, filosofia e religião. É ciência porque começou da experimentação e da prática e permanece oferecendo essa prática constantemente. Filosofia porque procura entender todos os problemas humanos racionalmente à luz dessa fenomenologia. E religião